Capítulo 10. A visita de um velho amigo vermelho. Entrar no Hermitage não foi um problema. Nem a mais perfeita segurança serve de proteção contra a magia. Ced e eu tivemos que unir forças para cruzar o limite exterior, mas com um pouco de concentração, tinta, papiro e energia emprestada de nossos amigos divinos, Isis e Horus, conseguimos fazer um passeio rápido pelo Duat. Em um momento estávamos na praça do palácio, um local deserto. Então tudo ficou cinzento e nebuloso. Senti um frio na barriga, como se estivesse em queda livre. Ficamos fora de sintonia com o mundo mortal e atravessamos os portões de ferro e as paredes de pedra para o interior do museu. A sala do Egito Antigo ficava no térreo, como Bes nos dissera. Voltamos ao mundo mortal e nos vimos no meio da coleção. Sarcófagos em vitrines de vidro, pergaminhos com hieróglifos, estátuas de deuses e de faraós. Não era muito diferente de 100 outras coleções egípcias que eu já havia visto, mas o cenário era bem impressionante. Acima de nós havia um teto abobadado muito alto. O piso de mármore polido tinha padrões em losangos cinza e brancos, e andar nele era um pouco como caminhar numa ilusão de ótica. Fiquei imaginando quantos cômodos como aquele havia no Palácio do Kizar e se seriam realmente necessários 11 dias para conhecer todos. Eu torcia para que Bes estivesse certo sobre a entrada secreta para o Nomo estar localizada em algum lugar naquela sala. Não tínhamos 11 dias para procurar. Em menos de 72 horas, Apophis se libertaria. Lembrei-me daquele olho vermelho brilhando sob os cascos de escaravelhos. Uma força do caos tão poderosa que podia derreter sentidos humanos. 3 dias e aquela coisa estaria solta no mundo. Ced invocou seu cajado e o apontou para a câmera de segurança mais próxima. As lentes racharam e emitiram um som de choque elétrico. Mesmo nas melhores circunstâncias, magia e tecnologia não se dão bem. Um dos feitiços mais fáceis do mundo é provocar pane em aparelhos eletrônicos. Só preciso olhar torto para um telefone celular para fazê-lo explodir. E computadores? Esqueça. Imaginei que Ced simplesmente tivesse enviado, através do sistema de segurança, um pulso mágico capaz de destruir tudo o que era câmera e sensor ligado em rede. Mas havia outras formas de vigilância, as mágicas. Peguei um pedaço de linho preto e um par de chabit simples de cera em minha bolsa. Envolvi os chabit com o tecido e disse um comando. Limum. O hieróglifo para esconder brilhou por um instante sobre o tecido. Do embrulho botou uma escuridão disforme, como a nuvem de tinta expelida por uma lula. Ela se expandiu até nos cobrir com uma suave bolha de sombras. Podíamos ver através dela, mas minha esperança era de que ninguém pudesse enxergar ali dentro. A nuvem seria invisível para qualquer um do lado de fora. Dessa vez você conseguiu, disse Ced. Quando dominou esse feitiço, hã? Devo ter corado. Eu havia passado meses obcecado tentando entender o feitiço de invisibilidade desde que vira Zia invocá-lo no primeiro Nomo. Na verdade, ainda estou... Uma fagulha dourada pipocou da nuvem escura para o exterior como um rojão em miniatura. Ainda estou aperfeiçoando. Ced suspirou. Bem, está melhor que na última vez. A nuvem parecia uma lâmpada de lava e na tentativa anterior, quando ela ficou com cheiro de ovo podre... Podemos ir andando? Sugeri. Por onde devemos começar? Ced olhava fixamente para uma das peças em exibição e foi se aproximando dela como se estivesse em transe. Ced? Eu a segui até uma lápide de pedra calcária, um monólito de cerca de 60 centímetros por 90. A descrição ao lado estava em russo e em inglês. Da tumba do escriba Ipi, li em voz alta. Trabalhou na corte do rei Tut. Por que está interessada em... Como sou estúpido. O desenho na lápide mostrava o escriba morto homenageando Anubis. Depois de falar pessoalmente com ele, Ced devia estar achando estranho vê-lo pintado em uma tumba de 3.000 anos, especialmente porque ali ele estava retratado com a cabeça de um chacal e vestindo um saiote. O Alt gosta de você. Não tenho ideia de por que soltei aquilo. Não era o momento nem o lugar apropriado.
Sabia que não estava fazendo nenhum favor ao Walt me colocando como seu defensor, mas eu sentia pena dele desde que Bess o expulsara da limusine. O cara tinha vindo lá de Londres para me ajudar a salvar Sadie, e nós o havíamos abandonado no parque do Palácio de Cristal como se fosse uma carona indesejada. Eu estava meio zangado com Sadie por dar um gelo em Walt e ficar tão apaixonada por Anubis, que além de ser 5.000 anos velho demais para ela, nem era humano. Ainda por cima, o jeito como ela esnobava Walt me fazia lembrar a maneira como Zia me tratara inicialmente. E talvez, se eu fosse honesto comigo, diria que também estava irritado com Sadie porque ela resolvera os próprios problemas em Londres sem precisar de nossa ajuda. Uau! Isso soou realmente egoísta, mas acho que era verdade. É incrível como uma irmã mais nova consegue irritar a gente de tantas maneiras diferentes ao mesmo tempo. Sadie não tirava os olhos do monólito. Carter, você não tem a menor ideia do que está dizendo. Você não está dando chance ao cara? Insisti. Não sei o que está acontecendo com ele, mas sei que não tem nada a ver com você. Muito reconfortante, mas não é isso. Além do mais, Anubis é um deus. Você não pode estar achando que... Carter! Ela disparou. Meu feitiço de camuflagem devia ser sensível à emoção, porque outra fagulha dourada disparou e escapou de nossa nuvem não tão invisível. Eu não estava olhando para essa pedra por causa de Anubis. Não? Não. E certamente não vou discutir com você sobre Walt. Ao contrário do que você deve imaginar, não passo todo o meu tempo acordada pensando em garotos. Só a maior parte do tempo? Ela revirou os olhos. Olhe para a lápide, cérebro de passarinho. Ela tem uma margem, como uma moldura de janela ou uma porta, falei. É uma porta falsa. Muitas tumbas têm isso. Era como um portal simbólico para que o Ba da pessoa morta pudesse ir ao Duat e voltar. Sadie sacou a varinha e traçou o contorno do monólito. Esse tal Ipi era um escriba, que era outra palavra usada para designar um mago. Ele pode ter sido um de nós. E daí? Talvez por isso a pedra esteja brilhando, Carter. E se essa porta falsa não for falsa? Olhei para o monólito com mais atenção, mas não vi nenhum brilho. Achei que Sadie pudesse estar alucinando por causa da exaustão ou do excesso de poção no organismo. Mas então ela tocou o centro da pedra com a varinha e disse o primeiro comando que havíamos aprendido. O IP. Abrir. Um hieróglifo dourado brilhou sobre a pedra. A lápide emitiu um raio de luz como se fosse um projetor de cinema. De repente, uma porta em tamanho natural cintilou diante de nós. Um portal retangular mostrando a imagem nebulosa de outra sala. Olhei para Sadie impressionado. Como fez isso? Perguntei. Você nunca conseguiu fazer esse tipo de coisa antes? Ela deu de ombros como se aquilo não tivesse grande importância. Antes eu não tinha 13 anos. Talvez seja isso. Mas eu tenho 14, protestei. E ainda não consigo fazer isso. As meninas amadurecem mais depressa. Rangi os dentes. Eu odiava os meses de março, abril e maio, porque até meu aniversário em junho, Sadie podia dizer que era só um ano mais nova que eu. Ela sempre ficava metida depois do aniversário, como se de algum modo houvesse me alcançado e virado minha irmã mais velha. Que pesadelo! Ela apontou para a porta brilhante. Você primeiro, querido irmão. Você é o dono da nuvem faiscante de invisibilidade. Antes que eu perdesse a paciência, passei pelo portal. Quase caí de cara no chão. O outro lado do portal era um espelho pendurado a 1,5 metros do chão. Eu saíra sobre o console de uma lareira. Peguei Sadie quando ela passou pela abertura, bem na hora em que ela ia despencar. Ok, ela sussurrou. Alguém tem passado tempo demais lendo Alice através do espelho. Eu ficara impressionado com a sala egípcia, mas ela não era nada comparada a este salão. Desenhos geométricos de cobre brilhavam no teto. Nas paredes havia colunas verdes e portas douradas. Um mosaico de mármore branco e dourado formava uma padronagem octogonal imensa no piso.
Com um lustre resplandecente no alto da sala, as filigranas douradas e as pedras verdes e brancas cintilavam tanto que chegavam a ferir os olhos. Então percebi que a maior parte da luz não vinha do lustre. Ela vinha do mago que conjurava um encantamento no outro lado da sala. Ele estava de costas para nós, mas pude ver que era Vlad Menshikov. Como Sede descrevera, ele era um homenzinho franzino com cabelos grisalhos e encaracolados, e vestia um terno branco. Estava no centro de um círculo de proteção que pulsava com uma luz verde esmeralda. Ele ergueu seu cajado e a extremidade queimou como a chama de um maçarico. À sua direita, fora do círculo, havia um vaso verde do tamanho de um homem adulto. À esquerda, uma criatura que reconheci como sendo um demônio debatia-se em correntes brilhantes. Tinha um corpo humanoide peludo com pele arroxeada, mas entre seus ombros, no lugar da cabeça, havia um saca-rolhas gigante. Misericórdia! Ele gritou com voz aguada, metálica. Não me pergunte como um demônio consegue gritar tendo uma cabeça de saca-rolhas, mas o som reverberou pela rosca como se ela fosse um diapasão enorme. Vlad Menshikov continuava cantando. O vaso verde pulsava, iluminado. Sede me cutucou e cochichou. Olhe. Cochichei de volta. É uma espécie de ritual de invocação. Não, ela murmurou. Olhe ali. Minha irmã apontou para nosso lado direito. No canto da sala, a uns 6 metros do console da lareira, havia uma escrivaninha de mogno antiga. Sede havia me falado das instruções de Anubis. Devíamos encontrar a escrivaninha de Menshikov. A segunda parte do livro de Ra estaria na primeira gaveta. Seria aquela escrivaninha? Parecia fácil demais. Da maneira mais silenciosa possível, Sede e eu descemos do console e caminhamos junto à parede. Eu rezava para que o manto de invisibilidade não soltasse mais faíscas. Estávamos na metade do caminho até a escrivaninha quando Vlad Menshikov terminou seu cântico. Bateu no chão com o cajado, que ficou ali em pé, a extremidade ainda queimando com 1.000.000 de graus. Menshikov virou ligeiramente a cabeça e pude ver parte da armação branca de seus óculos de sol. Ele vasculhava os bolsos do paletó enquanto o grande vaso verde pulsava e o demônio acorrentado gritava. Não faça escândalo! Morte às rolhas! Menshikov o censurou. A voz estava ainda mais áspera do que Sede descrevera. Era como a de um fumante inveterado falando através das pás de um ventilador. Você sabe que é preciso um sacrifício para invocar um Deus importante. Não é nada pessoal. Sede me olhou intrigado e moveu os lábios como se dissesse, Deus importante? Balancei a cabeça, confuso. A Casa da Vida não permitia que mortais invocassem deuses. Essa era a principal razão pela qual Desjardins nos odiava. Menshikov era supostamente seu camarada. Então, por que ele estava quebrando as regras? Dói! O pobre demônio uivou. Eu o servi por 50 anos, mestre. Por favor! Ei! Menshikov falou sem uma gota de compaixão. Eu preciso usar execração. Só a forma mais dolorosa de banimento pode gerar energia suficiente. Menshikov tirou do bolso do paletó um saca-rolhas comum e um caco de cerâmica coberto de hieróglifos vermelhos. Ele levantou os 2 itens e voltou a cantar. Eu o nomeio Morte às Rolhas, criado de Vladimir, aquele que se torna a noite. Quando os nomes do demônio foram falados, as correntes mágicas fumegaram e se apertaram em volta de seu corpo. Menshikov segurou o saca-rolhas sobre a chama de seu cajado. O demônio se debatia e uivava. Quando o saca-rolhas menor ficou incandescente, a cabeça do demônio começou a fumegar. Eu assistia a tudo horrorizado. Sabia sobre magia empática, é claro. A ideia era fazer algo pequeno afetar algo grande, ligando os dois. Quanto mais parecidos fossem os objetos, como o saca-rolhas e o demônio, mais fácil era vinculá-los. Mas a execração era assunto sério. Significava destruir completamente uma criatura, apagar da existência sua forma física e até seu nome. Era preciso magia pesada para produzir esse tipo de feitiço. Se fosse feita de maneira errada, podia destruir o mago,
Mas se realizada corretamente, a maioria das vítimas não tinha a menor chance. Mortais comuns, magos, fantasmas, até demônios podiam ser banidos da face da terra. Execração talvez não pudesse destruir seres poderosos como os deuses, mas ainda assim seria como detonar uma bomba nuclear na cara deles. Eles seriam projetados para tão fundo no Duat que talvez nunca mais voltassem. Vlad Menshikov trabalhava o feitiço como se isso fizesse parte de seu cotidiano. Ele continuou cantando enquanto o saca-rolhas começava a derreter e o demônio derretia como ele. Menshikov derrubou o caco de cerâmica no chão, os hieróglifos vermelhos que formavam todos os vários nomes do demônio. Com uma última palavra divina, Menshikov pisou no caco e o esmigalhou. Morte às rolhas se dissolveu junto com as correntes. Normalmente não sinto pena de criaturas do mundo inferior, mas dessa vez não pude evitar um nó na garganta. Eu não conseguia acreditar na maneira casual como Menshikov havia eliminado seu criado só para impulsionar um feitiço maior. Assim que o demônio desapareceu, o fogo no cajado de Menshikov apagou. Hieróglifos brilhavam em torno do círculo de invocação. O grande vaso verde tremeu e uma voz grave soou dentro dele. Olá, Vladimir. Há quanto tempo? Sede inspirou forte. Tive que cobrir sua boca para impedi-la de gritar. Nós dois conhecíamos aquela voz. Eu me lembrava muito bem dela na Pirâmide Vermelha. Sete. Menshikov não parecia sequer cansado depois do ritual de invocação. Ele soava incrivelmente calmo para alguém que se dirigia ao Deus do Mal. Precisamos conversar. Sede afastou minha mão e sussurrou. Ele é maluco? Escrivaninha, cochichei. Papiro, sair daqui, agora. Pelo menos dessa vez ela não discutiu comigo e começou a procurar alguns objetos na bolsa. Enquanto isso, o grande vaso verde balançava como se Sete estivesse tentando derrubá-lo. Um vaso de malaquita? O deus falou em tom aborrecido. Francamente, Vladimir, pensei que nossas relações fossem mais amistosas. A risada de Menshikov soava como um gato sendo esganado. É excelente para conter espíritos do mal, não é? E nesta sala há mais malaquita que em qualquer outro lugar no mundo. A imperatriz Alexandra teve a sabedoria de mandar construí-la para ser usada como sala de recepção. O vaso retiniu. Mas isto aqui tem cheiro de coisa velha e é muito frio. Você alguma vez ficou preso em um vaso de malaquita, Vlad? Não sou um gênio. Eu falaria muito mais se pudéssemos nos sentar cara a cara, talvez com uma xícara de chá. Receio que não, Menshikov respondeu. Agora você vai responder às minhas perguntas. Ah, muito bem, Sete concordou. Acho que o Brasil leva a Copa do Mundo. Aconselho investir em fundos de curto prazo e renda fixa. E nesta semana seus números da sorte são 2, 13... Não a essas perguntas! O mago ficou impaciente. Sede tirou da bolsa uma bola de cera e trabalhou nela energicamente, criando uma forma animal. Eu sabia que ela ia avaliar se havia defesas mágicas na escrivaninha. Ela era melhor que eu nesse tipo de encantamento, mas eu não sabia ao certo como ela pretendia agir. A magia egípcia era razoavelmente aberta. Sempre há milhares de maneiras diferentes de se atingir um objetivo. O truque é ser criativo com o material disponível e escolher um caminho que não provoque sua morte. Você vai me dizer o que preciso saber, Menshikov exigiu. Ou este vaso vai ficar ainda mais desconfortável. Meu caro Vladimir, a voz de Sete transbordava um humor cruel. O que você precisa saber pode ser bem diferente daquilo que você quer saber. Seu lamentável acidente não foi suficiente para lhe ensinar isso? Menshikov tocou seus óculos como se quisesse se certificar de que não haviam caído. Vai descrever para mim o encantamento que prendeu Apophis, ele anunciou em tom inflexível. E em seguida, vai me dizer como neutralizar os encantamentos em torno da casa do Brooklyn. Você conhece as defesas de Kane melhor que ninguém.
E depois que eu o destruir, não terei mais nenhuma oposição. Ao assimilar o significado das palavras de Menshikov, fui invadido por uma onda de raiva que quase me fez perder a cabeça. Dessa vez, Sadie teve que tampar a minha boca. Calma, ela cochichou. Vai fazer o escudo de invisibilidade pipocar outra vez. Afastei a mão dela e sussurrei. Mas ele quer libertar Apophis. Eu sei. E atacar Amós. Eu sei. Então me ajude a pegar a droga do papiro e vamos sair daqui. Ela pôs o animal de cera sobre a escrivaninha, um cachorro, eu acho, e começou a escrever hieróglifos em suas costas com um estilo. Respirei fundo para me acalmar. Sadie tinha razão, mas ainda assim... Menshikov falava em libertar Apophis e matar nosso tio. Que tipo de mago faz acordos com Set? Além de mim e Sadie, aquilo foi diferente. A gargalhada de Set ecoou dentro do vaso. Então, o aprisionamento de Apophis e os segredos da casa do Brooklyn. Só isso, Vladimir? Eu me pergunto o que seu mestre Desjardins pensaria se descobrisse seu verdadeiro plano e que tipo de amigos você tem. Menshikov pegou o cajado. A extremidade, esculpida como uma cabeça de serpente, brilhou mais uma vez. Tome cuidado com suas ameaças, dia do mal. O vaso tremeu. Redomos de vidro estremeceram por toda a sala. O lustre chacoalhava como um sino dos ventos de 3 toneladas. Olhei para Sadie em pânico. Ele acabou de... O nome secreto de Set, ela confirmou, ainda escrevendo em seu cachorro de cera. O nome secreto de um deus tem todo tipo de poder. Deve ser quase impossível de descobrir. Para realmente aprendê-lo, não basta ouvi-lo de uma pessoa qualquer. É necessário ouvi-lo diretamente do próprio Deus ou da pessoa que mais o amar. Tendo aprendido o nome, a pessoa em questão fica com uma vantagem mágica muito grande sobre esse Deus. Sadie havia aprendido o nome secreto de Set durante nossa missão no Natal, mas como Menshikov o descobrira? Dentro do vaso, Set grunhiu aborrecido. Eu realmente odeio esse nome. Por que não podia ser Dia da Glória? Ou Ceifador Vermelho Radical? Isso sim seria legal. Já era ruim quando só você o conhecia, Vlad. Agora tenho que me preocupar também com a garota Kane. Sirva-nos, Menshikov disse, e os Kane serão destruídos. Você será o honrado tenente de Apophis. Vai poder erguer outro templo, até mais grandioso que a Pirâmide Vermelha. Aham, Set respondeu. Talvez você não tenha notado, mas não me dou muito bem com esse conceito de segundo na hierarquia. Quanto a Apophis, ele não gosta que outros deuses recebam atenção. Libertaremos Apophis com ou sem sua ajuda, Menshikov avisou. No equinócio, ele vai se levantar. Mas se você nos ajudar a libertá-lo antes, será recompensado. Sua outra opção é a execração. Sei que isso não destruirá você completamente, mas com seu nome secreto sou capaz de mandá-lo para o abismo por muitas eras. E vai ser muito, muito doloroso. Você tem 30 segundos para decidir, ok? Cutuquei Sadie. Depressa! Ela deu um tapinha no cachorro de cera. Ele ganhou vida e começou a farejar a escrivaninha à procura de armadilhas mágicas. Set suspirou dentro do vaso. Bem, Vladimir, você sabe como fazer uma proposta tentadora. O aprisionamento de Apophis, é? Sim, eu estava lá quando Ra lançou a serpente naquela prisão de escaravelhos. Acho que consigo lembrar os ingredientes que ele usou para prendê-lo. Que dia foi aquele? Eu vestia vermelho, acho. E no banquete da vitória foram servidos deliciosos gafanhotos caramelizados e... Você tem 10 segundos, Menshikov disse. Eu vou ajudar.
Espero que tenha papel e caneta à mão. A lista de ingredientes é longa. Vejamos, o que Ra usou como base? Cocô de morcego? E tinha também sapos secos, é claro. E depois... Sete começou a enunciar ingredientes enquanto o cachorro de cera de Sede farejava a escrivaninha. Enfim, ele se deitou sobre o mata-borrão e dormiu. Sede me olhou intrigada. Nenhuma armadilha. Está fácil demais, sussurrei de volta. Ela abriu a primeira gaveta. Lá estava o papiro, exatamente como o que havíamos encontrado no Brooklyn, e ela o enfiou na bolsa. Estávamos na metade do caminho de volta para a lareira quando Sete nos surpreendeu. Ele continuava sua lista de ingredientes ridículos. E peles de cobra. Sim, 3 das grandes, salpicadas com molho de pimenta. E parou de repente, como se tivesse tido uma revelação. Falou com a voz bem alta, dirigindo-se ao fundo da sala. E ter uma vítima de sacrifício seria ótimo. Talvez um jovem mago idiota que não consegue criar um feitiço de invisibilidade decente, como Carter Kane ali. Eu parei. Vladimir Menshikov se virou e meu pânico foi forte demais para o manto de invisibilidade. Meia dúzia de faíscas douradas voaram disparadas com um alto e alegre ui. A nuvem de escuridão se dissolveu. Menshikov olhou diretamente para mim. Ora! Quanta bondade de vocês virem se entregar! Bom trabalho, Sete! Ele perguntou num tom inocente. Temos visitas? Sete! Sede grunhiu. Vou chutar seu bar por isso. Então me ajude. A voz no vaso pareceu surpresa. Sede Kane? Que maravilha! Pena que estou preso neste vaso e ninguém me deixa sair. A sugestão não foi muito sutil, mas ele não podia esperar que nós o libertássemos depois de ele ter nos delatado. Sede, já com varinha e cajado preparados, encarou Menshikov. Você está trabalhando com Apophis. Escolheu o lado errado. Menshikov tirou os óculos. Seus olhos eram buracos de tecido cicatrizado, pele queimada e córneas ulceradas. Acredite, esse é o jeito menos nojento que consigo descrevê-lo. O lado errado? Menshikov perguntou. Menina, você não tem ideia dos poderes que estão em jogo. Há 5.000 anos, sacerdotes egípcios profetizaram como o mundo acabaria. Ra ficaria velho e cansado, e Apophis o engoliria e mergulharia o mundo na escuridão. O caos governaria para sempre. E esse tempo chegou. Vocês não podem impedir. Só podem escolher entre ser destruídos ou se curvar ao poder do caos e sobreviver. Certo, Sete comentou. É uma pena que estou preso neste vaso. Caso contrário, eu poderia tomar partido e ajudar alguém. Cala a boca, Sete, Menshikov irritou-se. Ninguém é louco o bastante para confiar em você. E quanto a vocês, crianças, é evidente que não representam a ameaça que eu imaginava. Que bom, eu disse. Então podemos ir? Menshikov riu. Vocês iriam procurar Desjardins para lhe contar o que ouviram? Ele não acreditaria em nada. Levaria vocês a julgamento e os executaria. Mas vou poupá-los do constrangimento. Vou matá-los agora. Que divertido, disse Sete. Gostaria de ver isso, mas estou preso neste vaso. Tentei raciocinar. Menshikov ainda estava dentro de um círculo de proteção, o que significava que ele tinha uma grande vantagem defensiva. Eu não tinha certeza de que poderia penetrar essa barreira mesmo se conseguisse invocar um avatar de combate. Enquanto isso, ele estaria em condições de experimentar diferentes maneiras de nos destruir sem pressa alguma. Ele nos explodiria com magia elementar? Ele nos transformaria em insetos? Menshikov jogou seu cajado no chão e eu praguejei. Soltar o cajado pode parecer um gesto de rendição, mas em termos de magia egípcia é problema.
Normalmente significa: ei, vou invocar uma coisa grande e cruel para matar você enquanto fico em segurança dentro de meu círculo, rindo. Não deu outra. O cajado de Menshikov começou a se retorcer e crescer. Ótimo, pensei. Outra serpente. Mas havia alguma coisa errada com essa. No lugar da cauda, ela possuía uma segunda cabeça. De início, imaginei que estávamos com sorte e que Menshikov havia invocado um monstro com um raro defeito genético. Mas então germinaram 4 patas de dragão. Seu corpo cresceu até ficar do tamanho de um cavalo de tração, curvado como um U, com escamas sarapintadas de vermelho e verde e uma cabeça de cascavel em cada extremidade. O monstro me lembrou um animal de 2 cabeças dos livros do Dr. Dolittle. Mas o Dr. Dolittle nunca ia querer falar com essa coisa. E se falasse, a resposta provavelmente seria: olá, vou comer você. As 2 cabeças se viraram em nossa direção e chiaram. Já enfrentei minha cota de serpentes da semana, resmunguei. Menshikov sorriu. Ah, mas serpentes são minha especialidade, Carter Kane. Ele tocou um pingente prateado em uma corrente no pescoço, um amuleto com forma de cobra. E essa criatura em particular é minha favorita, o Tsejueru. 2 bocas famintas para alimentar. 2 crianças problemáticas, perfeito. Sede e eu nos entreolhamos. Tivemos um daqueles momentos em que conseguíamos ler perfeitamente a expressão do outro. Nós 2 sabíamos que não tínhamos como derrotar Menshikov. Ele deixaria o monstro nos esgotar e, se sobrevivêssemos, simplesmente nos destruiria com alguma outra coisa. O cara era um profissional. Acabaríamos mortos ou prisioneiros e Bess nos havia prevenido de que não podíamos ser capturados vivos. Depois de ver o que acontecera com aquele demônio morte às rolhas, levei a sério o aviso de Bess. Para sobreviver, precisaríamos fazer alguma maluquice, algo tão suicida que Menshikov jamais anteciparia. Precisávamos de ajuda imediatamente. Acha que devo? Sede perguntou. Faça, concordei. O Tsejueru mostrou as presas gotejantes. Ninguém podia imaginar que uma criatura sem a parte de trás do corpo seria capaz de se mover com tanta velocidade, mas ele inclinou as 2 cabeças em nossa direção como uma ferradura gigante e atacou. Puxei a espada. Sede foi mais rápida. Ela apontou o cajado para o vaso de malaquita de Sete e gritou seu comando preferido. Adi! Eu tinha medo de que não funcionasse. Ela não havia tentado o feitiço de destruição desde que se separara de Isis, porém, pouco antes de o monstro me alcançar, o vaso se estilhaçou. Niet! Menshikov gritou. Uma tempestade de areia explodiu na sala. Ventos quentes nos empurraram para a lareira. Uma parede de areia vermelha atingiu o Tsejueru e o fez se chocar de lado contra uma coluna de malaquita. Vlad Menshikov foi jogado para fora de seu círculo de proteção e bateu a cabeça em uma mesa. Ele desabou no chão e acabou completamente encoberto pela areia vermelha que rodopiava. Quando a tempestade passou, um homem num traje de seda vermelha estava diante de nós. Ele tinha a pele da cor de refresco de cereja, cabeça raspada, cavanhaque escuro e olhos negros brilhantes delineados com col. Parecia um demônio egípcio pronto para uma noite na cidade. Ele sorriu e abriu as mãos num gesto eloquente, como se exclamasse: Tadá! Melhor assim. Obrigado, Sede Kane. À nossa esquerda, o Tsejueru chiava e se debatia, tentando ficar em pé. O monte de areia vermelha que cobria Vlad Menshikov começou a se mover. Faça alguma coisa, dia do mal, Sede ordenou. Livre-se deles. Sete se retraiu. Não precisa apelar para o lado pessoal usando esse nome. Você talvez prefira ceifador vermelho radical, então? Perguntei. Sete fez uma moldura com os dedos como se imaginasse esse nome em sua carteira de motorista. Sim, esse é legal, não acha?
O Tchesueru ficou em pé, cambaleante. Ele balançou as duas cabeças e nos encarou, mas pareceu ignorar Sete, embora tivesse sido ele quem o jogara contra a parede. Ele tem uma bela coloração, não é? Sete perguntou. Um lindo exemplar. Mate-o de uma vez! Gritei. Sete pareceu chocado. Eu não poderia fazer isso. Eu gosto muito de cobras. Além do mais, o pessoal do Detém me esfolaria vivo. Detém? Deuses para o tratamento ético dos monstros. Você está inventando isso! Gritei. Sete sorriu. Mesmo assim, eu receio que vocês tenham de lidar sozinhos com o Tchesueru. O monstro chiou para nós, o que provavelmente significava doce. Levantei a espada para mantê-lo afastado. O monte de areia vermelha se mexeu. O rosto aturdido de Menshikov surgiu. Sete estalou os dedos e um grande pote de cerâmica surgiu no ar, arrebentando-se sobre a cabeça do mago. Menshikov caiu de volta no meio da areia. Vou ficar aqui distraindo Vladimir, disse Sete. Não pode execrá-lo ou qualquer coisa assim? Sede perguntou. Quem me dera. Infelizmente, fico bem limitado quando alguém se apodera de meu nome secreto, sobretudo quando esse alguém me dá ordens expressas para não matá-lo. Ele lançou um olhar acusador para Sede. De qualquer maneira, posso ganhar alguns minutos para vocês, mas Vlad vai ficar bastante bravo quando recobrar a consciência. Então eu me apressaria se fosse vocês. Boa sorte tentando sobreviver. E você, Tchesueru, boa sorte tentando comê-los. Eu queria estrangular Sete, mas tínhamos problemas maiores. Como se as palavras do Deus o tivessem encorajado, Tchesueru se lançou sobre nós. Sede e eu disparamos para a porta mais próxima. Corremos pelo Palácio de Inverno, ouvindo as gargalhadas de Sete ecoando atrás de nós.